como a medicina chinesa enxerga a friagem, né? A gente fala muito de não anda descalço, leva uma blusa, olha esse vento no rosto. A gente sabe que a medicina chinesa, de alguma maneira, prevê tanto esse calor interno como o frio também, né? Sim. Então, lá na China, existe algum tratado de doenças febris de origem frio que vem sendo escrito desde antes de Cristo, chamado. Putz, eu esqueci. Esqueceu o nome. Daqui a pouco ele É o lembra. branco, fica nervoso aqui na rádio, né, no podcast, Olha né? Então, que lá você não vê ninguém tomando nada gelado. não tomo. Mesmo na época de verão. Mesmo no verão, né? Então, assim, as doenças de frio, o frio ele contrasta com a nossa energia do corpo, né? Por exemplo, o nosso corpo é quente. Você vai colocar a mão numa parede, numa pedra, ela é mais fria do que o seu corpo está quente. Então, o seu corpo se contrasta com o frio. Quando você se expõe muito a frio, a friagem, esse frio, se ele bater só na pele, ele pode fazer alguma contração dos meridianos mais aqui em níveis superficiais do corpo, porque o frio ele contrai, ele faz a vasoconstrição. Então, o frio não vai causar tanto tipo de alguma doença, mas se ele entrar para dentro do seu corpo, ele pode causar várias doenças, né? Então a pessoa se expõe a vento frio, tanto da época do inverno, ou lugares que tem muito ar condicionado, muito gelado, e a pessoa está suando, está com o poro cutâneo aberto, né, para sair o suor, e aí ela toma essa friagem, o frio pode entrar no corpo. Se o frio entrou no corpo, ele contrai os meridianos mais internos e causa muitos problemas. Tanto é que tem esse tratado da China chamado Shanhanlun, agora eu lembrei. Lembrou? Han é frio em chinês, né? O Shanhanlun é um tratado muito antigo na China que vem sendo escrito desde antes de Cristo, né? Vários grandes médicos chineses ao longo da história fizeram grandes contribuições para esse conhecimento, e várias doenças, ao penetrar o corpo, o frio, ele pode causar várias doenças, inclusive doença de calor, né? Doença de calor, tá? Então, porque o frio, ele tem uma transmutação no seu corpo também. Quando você toma uma friagem muito grande, você pode ficar resfriado, que pode evoluir para uma gripe, tá? Só que se essa gripe não for bem ali curada, ela pode evoluir para um quadro de pneumonia, que é o que está acontecendo agora, que nós estamos vendo, né? Alguma pneumonia em jovens, né? Com alguma pneumonia sem muito sintoma, né? Com pouca tosse, e a pessoa está passando mal, vai fazer exame e está lá, tem pneumonia. Aí tem que entrar com antibiótico terapia. Porque é o vento frio que está se aprofundando no corpo, e para ele se aprofundar, ele se transmuta em calor. E o calor no corpo é o meio propício para o desenvolvimento bacteriano, que aí vai crescer essas bactérias que vão causar a pneumonia, né? E outras doenças, não é só a questão de vias aéreas, pode dar outros problemas no corpo também. Então tem bastante mudanças assim. Então os chineses, culturalmente, para finalizar essa parte aqui, eles sempre têm o hábito lá na China de não tomar nada gelado, mesmo na época de verão. O clima da China é um clima continental. O que é esse clima continental? Na época de verão passa dos 40, e na época do frio é abaixo de zero, né? Na época de inverno. Então são os dois extremos. Então, na época de frio, é bom tomar líquido quente, né? Gelado todo mundo corre, né? Mas na época de verão tá 42 graus em Pequim. Eu fui para Wuhan, eu estava lá em Wuhan, tava 45 graus. 45 graus agora em julho, né, no comecinho de julho. E aí eu falei, nossa, está muito quente. E aí você entra nas lojas, tem um ar-condicionado, mas não é aquele gelado como tem aqui no Brasil. E mesmo assim, eles tomam chá quente na época de verão com 45 graus, entendeu? Então você vê que eles tomam Aqui para mesmo evitar no o Brasil, frio. né? Quando a gente vai num restaurante que serve comida chinesa, tem sempre uma garrafa de chá ali disponível. Então você almoça e você toma um chá logo depois do almoço, Sim, ou um pouquinho antes, né? eu não sei. Tem os caldos também, né? Sim. A culinária chinesa tem muitos caldos quentes, né? O Otto, ele mandou aqui para mim. Veja se esse aqui é o livro que fala sobre isso. Shanhanlun, sim, esse aqui é um deles. Sim, é esse daí. Pode Ele fala sobre isso ele aí, vai sim. subir na tela aí para quem Sim, está sim. acompanhando a nossa live. O Depois, se Shanhanlun. vocês tiverem interesse, E perguntar assim, em é relação um livro que fala ao sobre líquido isso. gelado, o impacto dele, ele enfraquece a energia do baço, não é isso? Então, o líquido gelado, o nosso corpo, o lado de fora, ele é quente. O lado de dentro é mais quente ainda. A temperatura interna do corpo
é maior do que a externa do corpo, né? E quando você joga um líquido gelado, seja uma cerveja, sendo um chá ou só água, né? Qualquer líquido gelado, ele causa um choque térmico interno, né? Ele vai causar internamente no seu corpo uma contração do seu estômago, enfim, dos tecidos por onde ele passa. E isso, com o tempo, ele pode lesar a energia do estômago e do baço pâncreas. E essa lesão do Qi e do Yang, do estômago e do baço, pode gerar doenças de frio, né, no estômago e no baço. E aí a pessoa pode ter alguma diarreia ou prisão de ventre, a pessoa pode ter mal-estar gástrico, a digestão ficar ruim. Então, por exemplo, eu tive um caso clínico de um cara jovem, um rapaz de 25 anos de idade, que ele veio no consultório com uma dor cervical que não passava por nada. E tinha ido em tudo quanto é médico, fez fisioterapia, tomou um monte de... fez exames de cima e embaixo para saber se não tinha mais nada, né? E não tinha. E ele tomava muito gelado todos os dias, de manhã principalmente, que ele sente calor. Aí eu trabalhei uma fórmula para ele, para limpar o calor interno e tonificar o yin. Eu falei, ó, evita de tomar gelado. Quando eu fiz isso, a dor na cervical sumiu. E não foi nem focada para tratar alguma cervical, foi para tratar algum equilíbrio interno. E melhorou a dor na cervical. Então você vê, a dor na cervical, ela estava tendo, nesse caso dele, a lesão do estômago e do baço pelo tomar gelado todo dia de manhã. Por exemplo, o José, né, trouxe essa questão da gente tomar muita água. Eu ainda preciso melhorar nisso, mas eu tomo muito mais do que antes de conhecê-lo. Sim. E as pessoas às vezes se espantam da gente tomar água em temperatura natural. Falam assim, mas você não vai... Você vai tomar essa água, tá quente. Porque às vezes tá calor, né? Então vamos supor, tá 25 graus, a água vai estar 25 graus. E a gente toma água natural. Então existe também essa cultura no Brasil de líquidos gelados, né? Tudo tem que ser gelado. A gente acabou herdando muito essa cultura norte-americana, né? Lá nos Estados Unidos, é muito hábito de botar o copo cheio de gelo, né? As Coca-Cola cheias de gelo. Você olha nas propagandas, né? As propagandas, você vai fazer uma propaganda de uma bebida, você nunca tá vendo ela em estado natural. É sempre esse gelo exacerbado. É aquelas gotinhas que escorrem do lado de fora do copo suando, né? É todo o lado do marketing comercial pro consumismo, né? Sim. Mas assim, a gente sempre fala da seguinte forma, que o extremo pro corpo não é bom nem para um lado nem para o outro, né? Então quando a gente vai trabalhar tomar alguma coisa muito quente, também você vai causar uma metaplasia na sua garganta, que é uma substituição daquelas células, porque o quente ele acaba queimando, que é o caso do pessoal lá do sul do Brasil, chimarrão, que toma aquele chimarrão todos os dias, vai tomando todo dia muito quente, chega uma hora que tá tomando quente a ponto de queimar, só que não sente. Isso pode causar lesões também. Olha só, então, interessante. E o muito gelado também. Então, tudo que é muito extremo não é bom. Se tomar uma água fresca, tudo bem. O mesmo é hábito, é aquela questão. Não, mas olha, eu não consigo tomar o café da manhã comida salgada. Eu tenho que comer pão com manteiga e leite com café com bastante açúcar, né? E aí você fala, é um hábito cultural do Brasil. Porque você vai para outros países, não tem esse hábito cultural de tomar esse café da manhã dessa forma, né? Tem gente lá na China, assim, por exemplo, aquele café da manhã é igual ao almoço. Você come, isso que eu ia te perguntar. Eu falei, conta pra gente como é que é o café da manhã da China. Arroz, você come carne, frango, pimenta, ensopados, logo de manhã cedo. E eles comem bastante. E eles comem quantas refeições em média? Porque muitos não jantam, né? Sim. Eles tomam um caldo, né? Sim, é que aqui o que eles fazem? De modo geral, lá na China, a vida noturna existe, só que é muito menos do que nos países nossos aqui, ocidentais, né? Então você vê, por exemplo, lá na China dorme-se cedo e acorda-se cedo, né? Então eles tomam um bom café da manhã por volta das 7 horas da manhã, um bom almoço sempre ao meio-dia certinho eles almoçam, e a janta costuma ser dado às 5h30, 6 horas da tarde, no máximo 6 horas da tarde. Eles umas 5h15, 5 horas, já estão dando janta pra gente. Que tem a ver também com a energia dos órgãos, né? Sim, sim, sim. Porque quando você come, eles acabam respeitando o ciclo circadiano. Porque quando você come, quando já está à noite o nosso corpo, ele tem algum metabolismo mais lento. Nosso corpo fica um pouco mais frio à noite, por isso que a gente se cobre, né? Para dormir. E quando o corpo fica com esse metabolismo mais lento à noite,
Se você comer demasiadamente à noite, você força os órgãos internos e desgasta o yin dos órgãos, do fígado, do coração e de vários outros órgãos também. Isso causa ao longo de, não é uma vez só que você janta à noite, né? Imagina, 20, 30, vira um 40, hábito, 50 anos Vira um jantando hábito. tarde, comendo muito volume de comida à noite, depois você já vai para a cama e dorme, além de causar obesidade, pode causar outras doenças no corpo também. Lembrando que a gente já falou no programa do Jing, né? Sim. Que é energia ancestral, né? Você que ela é desgasta, acelera. importantíssima, né? Sim, sim. Porque quanto mais você tiver reserva dela, mais você vai viver, né? Mais saúde e mais longevidade você vai ter. E quando você desgasta essa energia Jing, né, que é a nossa energia ancestral, a nossa essência, ocorre um aceleramento desse desgaste dela comendo muito à noite, por exemplo. Ela acelera o gasto, porque os órgãos têm que trabalhar muito no momento que eles tinham que estar em repouso.